Enquanto em Abu Dhabi, as delegações ucraniana e russa realizavam a primeira rodada de negociações sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, negociações muito mais importantes aconteciam de forma menos pública e barulhenta. Os líderes dos Estados Unidos da América, da China e da Rússia, Trump, Xi Jinping e Putin, realizaram negociações paralelas nas quais discutiram a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Conselho da Paz de Donald Trump, a situação no Irã, bem como questões de comércio e sanções. É interessante que Donald Trump já esteja oferecendo à China o petróleo americano e venezuelano em vez do russo. E insinua que já está na hora de se livrar desse velho pangaré chamado Rússia e decidir os destinos do mundo juntos. Mas Xi Jinping ainda assim propõe a Vladimir Putin fortalecer a cooperação militar. Mas para nós, o importante é que, em meio a essas negociações entre os três líderes, de repente surge uma declaração de que as conversas em Abu Dhabi podem trazer um avanço inesperado. Então, o que Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping discutiram e o que ficou fora das câmeras? Vamos discutir tudo isso neste episódio e já vou dar um spoiler. Na inteligência americana foi declarado que Xi Jinping desenvolveu uma paranoia séria. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá também estão os links para as plataformas e os dados para que você possa apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, hoje, 4 de fevereiro, aconteceram duas conversas telefônicas importantes. O líder da China, Xi Jinping, falou por telefone com o ditador russo Vladimir Putin e com o presidente americano Donald Trump. E essas ligações aconteceram justamente no momento em que, em Abu Dhabi, as delegações da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia estavam realizando negociações de 2 dias sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje foi o primeiro dia, amanhã será o segundo. As primeiras notícias que surgiram foram de que o líder da China, Xi Jinping, fez uma chamada de vídeo com o ditador russo Vladimir Putin em 4 de fevereiro. A conversa ocorreu durante as negociações de hoje entre Ucrânia e Rússia em Abu Dhabi, conforme relatado inicialmente pelo South China Morning Post. Vale ressaltar que essa foi a primeira conversa entre Putin e Xi Jinping neste ano, já que ambos os lados buscam fortalecer a cooperação estratégica em meio ao aumento das tensões geopolíticas globais. E então, de acordo com a publicação, Xi Jinping afirmou que as relações entre China e Rússia estão na trajetória certa e que os dois países precisam de um grande plano para desenvolver seus laços. Putin, por sua vez, declarou a Xi Jinping que as relações entre China e Rússia são um fator de estabilização em tempos de turbulência global. O assistente do ditador russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, falou sobre a parte fechada das negociações entre Putin e Xi Jinping, que durou 1h30. Durante a conversa, Putin e Xi Jinping debateram o avanço das relações bilaterais. Desculpe pela linguagem burocrática. Deram atenção às questões internacionais, concordaram que são necessárias consultas entre os ministérios das relações exteriores e os órgãos de defesa, os ministérios fortaleceram os laços, concordaram em intensificar esse diálogo profissional, constataram que a parceria estratégica tem um caráter construtivo e não é direcionada contra terceiros. Xi Jinping convidou Putin para fazer uma visita à China no primeiro semestre do ano. O ditador russo, é claro, aceitou o convite e concordou. E durante a discussão sobre questões globais, destacaram os contatos bilaterais e trocaram opiniões sobre as relações entre a Rússia e a China. Com os Estados Unidos da América e a iniciativa do presidente americano Donald Trump de criar o Conselho da Paz, alinharam abordagens sobre a Venezuela e Cuba. Além disso, segundo Ushakov, Xi Jinping apoia as negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Abu Dhabi. Vladimir Putin, por sua vez, compartilhou os últimos acontecimentos em torno da resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, resumindo, esses últimos pontos eu acho foram os principais. Xi Jinping e Putin discutiram exatamente as opções para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia e como os russos devem se comportar nessas negociações, além do que a Rússia pode esperar em termos de apoio da China. Aqui vale lembrar que a China oficialmente se posiciona como supostamente neutra na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Pequim continua a cooperar estreitamente com Moscou, e algumas empresas chinesas fornecem à Rússia produtos de uso duplo que podem ser usados na fabricação de armamentos.
Lembro que, recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a China ainda não mostra vontade de ajudar a resolver pacificamente a guerra. E, segundo ele, a política de Pequim na prática fortalece as capacidades financeiras da Rússia para continuar a agressão. A China se tornou o principal fornecedor para a máquina militar da Rússia e poderia estar transferindo armas letais para Moscou. Além disso, alguns meios de comunicação já relataram que a China está enviando para a Rússia máquinas especializadas, ferramentas e equipamentos de alta tecnologia, que são usados para criar mísseis hipersônicos com ogivas nucleares, incluindo o míssil Oreshnik. Ou seja, não haveria Oreshnik sem as tecnologias e máquinas chinesas. Mas aqui é interessante notar que Moscou realmente, de fato, se tornou um vassalo da China. Sabe, na Moscóvia eles gostavam muito dessas palavras como suzerano, vassalo. Diziam que a Ucrânia era vassala, os Estados Unidos eram suzeranos. Especialmente Dmitry Medvedev gostava de usar essas definições, mas acabou que Moscou realmente é vassala de Pequim. E isso se manifesta até mesmo no tom da conversa entre Xi Jinping e Putin. Por exemplo, veja o que a propaganda russa escreve hoje, cito: Vladimir Putin, durante uma videoconferência com o presidente da RPC, Xi Jinping, prestou contas sobre a ampla implementação e celebração do Ano Novo Chinês na Rússia. Ele informou ao líder chinês que, no âmbito dos anos da cultura russa e chinesa, foram realizados mais de 400 eventos, que despertaram um interesse genuíno entre os cidadãos de ambos os países. Claro que não vamos parar por aí. Em particular, nos próximos dias, Moscou e outras cidades russas vão celebrar amplamente o Ano Novo Chinês novamente. Isso se tornou uma boa tradição para nós, destacou Vladimir Putin. Ele também chamou a atenção para o simbolismo da data da conversa com Xi Jinping, ressaltando que está feliz em continuar a tradição do contato pessoal no início do Ano Novo Chinês. Ainda mais em um dia tão simbólico pelo calendário popular chinês. Hoje é o Lixun, o início da primavera, depois do qual o frio vai embora, chega a renovação e começa um novo ciclo na natureza, disse Vladimir Putin. Bom, desculpe, aqui eu me distraí. É importante destacar que logo depois disso, após massagear o ponto 5 de Xi Jinping ligou para o presidente americano Donald Trump. A parte chinesa não divulgou detalhes da conversa, mas então Trump escreveu um post enorme sobre isso. A seguir, uma citação de Donald Trump. Acabei de terminar uma ótima conversa telefônica com o presidente da China, Xi Jinping. Foi uma conversa longa e detalhada, durante a qual discutimos muitos temas importantes, incluindo comércio, assuntos militares e minha viagem à China em abril. Taiwan, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a situação atual com o Irã. A compra de petróleo e gás dos Estados Unidos pela China, a consideração por parte da China sobre a compra adicional de produtos agrícolas, incluindo o aumento do volume de soja para 20 milhões de toneladas nesta temporada. E eles se comprometeram a comprar 25 milhões de toneladas na próxima temporada, fornecimento de motores de aviação e muitos outros assuntos. Todas as relações com a China são muito positivas, com a China. São extremamente boas e ambos entendemos o quão grande é a responsabilidade. E acredito que nos próximos 3 anos do meu mandato presidencial, muitos resultados positivos serão alcançados em cooperação com o presidente Xi Jinping e com a República Popular da China. Aqui devo observar imediatamente que Donald Trump chama Xi Jinping de presidente. Soa estranho, mas é assim que ele o chama. Mas a inteligência americana, ao que parece, não fica muito satisfeita com esse tipo de contato. Segundo a avaliação da inteligência dos Estados Unidos, Xi Jinping tem sofrido de um grau extremo de paranoia nos últimos anos. No fim de janeiro, ele destituiu 2 generais de alto escalão por corrupção, incluindo o general-coronel Zhang Yuxia, segundo nas Forças Armadas depois dele. Como resultado das grandes purgas no Exército de Libertação Popular da China, esse exército ficou praticamente sem comando superior. Não há nenhuma razão óbvia por trás dessas ações de Xi Jinping. Por isso, segundo a inteligência, essas ações podem ser explicadas tanto por paranoia, tentativa de se proteger de rivais políticos, quanto por um desejo sincero de acabar com a corrupção no exército. E agora vou citar o New York Times sobre esse assunto. Inimigos por toda parte é uma visão comum de mundo para um ditador, e a maior ameaça ao seu poder para esse tipo de pessoa são justamente aqueles do círculo mais próximo e não opositores ou dissidentes.
No período após a Segunda Guerra Mundial, 23% dos governantes foram expulsos de seus países, presos ou mortos, mas entre os ditadores esse índice foi de 69%. Sendo um autocrata, você é obrigado a ser paranoico. Está constantemente em risco. Todos ao seu redor estão sempre enganando você. E você nunca sabe quem é realmente leal e quem está mentindo para você. Em tais sistemas, as purgas da alta liderança militar são um fenômeno comum. De modo geral, nesse contexto, será interessante observar os resultados das negociações do segundo dia que estão ocorrendo em Abu Dhabi, porque é evidente que hoje foram discutidos alguns pontos técnicos. Aliás, tenho um episódio separado com os resultados das negociações de hoje em Abu Dhabi. Assistam! E esses contatos entre Xi Jinping, Trump e Putin claramente se encaixam nessa lógica de negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por isso, vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiá-lo com sua doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se e até mais a todos.